Bom, tá aí, salutogênese. Bora lá. Vamos, muito bem. Salus vem de sanidade, também é um radical que pode querer dizer santidade, sanidade, saúde. Gênesis, origem. Então, origem da saúde. Esse termo foi criado pelo médico e sociólogo Dr. Aaron Antonovsky, que nas suas pesquisas sobre saúde e sobre o impacto social da saúde, estudou muitas pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra. E nessa experiência dele, ele foi percebendo que havia algum elemento que poderia chamar atenção, não só na resiliência, muito ligado à experiência do Viktor Frankl, mas além dessa resiliência, algo muito profundo, muito interessante, que ele cunhou como salutogênese. Ou seja, como que existem características no ser humano que podem ser desenvolvidas para além de uma resiliência ou de uma força de prevenção de doença, prevenção de agravos, para uma realidade de produção e aprofundamento do que é saúde, né? O Dr. Aaron Antonovsky foi um gigante nesse sentido. E isso veio, digamos, como uma luva. Foi muito importante isso para o meio antroposófico, porque o Dr. Rudolf Steiner já falava isso desde 1920. Dr. Rudolf Steiner, criador da antroposofia, aprofundou o tema saúde e o tema medicina de uma forma muito impressionante com a doutora Ita Wegman, e a doutora Ita Wegman, essa grande médica, é a fundadora da medicina antroposófica, principalmente a partir de 1919 e 1920. Né? Então, para a medicina antroposófica, a medicina antroposófica, ao ler este termo, salutogênese, nossa, fica muito feliz e agrega, então, ao seu corpo de conhecimento esse termo. E esse termo é, de fato, um termo que é essa oposição à patogênese. A patogênese é esse nosso conhecimento de como é que a doença se dá. As origens da doença, os motivos da doença, como que a doença vai se instalando, pode se instalar. E a salutogênese, então, são as origens da saúde. Como que se dá a saúde, como que a gente pode desenvolver saúde, como que a gente pode aprimorar a saúde, como que a gente pode aprofundar a saúde. Talvez isso nunca foi tão importante, né, no século XXI, nunca foi tão importante. E para isso, Steiner e Wegman, Dr. Steiner e Dr. Ita Wegman, propõem um caminho de conhecimento, que é esse caminho metodológico que o Steiner chama de fenomenologia de Goethe. Ao estudar Johann Wolfgang von Goethe, Goethe foi um grande cientista para além de um gigantesco artista, né? Goethe também foi um cientista e tanto, na botânica, na anatomia, enfim. E ao estudar Goethe, Steiner percebe que Goethe propõe um caminho, que ele cunha, então, de uma fenomenologia de Goethe, que é essa habilidade de observar um fenômeno de uma forma muito detalhada, com muita presença, sem nenhuma hipótese anterior à observação. Ao observar um fenômeno, por exemplo, uma planta, por exemplo, um grupo de animais, eu vou observando tanto este fenômeno que o próprio fenômeno vai se revelando para mim. E ao perscrutar, perceber, tatear o fenômeno vai me desvelando um conhecimento. O próprio fenômeno me dá o conhecimento que eu quero, que eu preciso. Para vocês terem uma ideia, todo medicamento antroposófico é feito com essa fenomenologia. A gente vai observar, por exemplo, a camomila, e vai perceber que a camomila, na sua flor, apesar de ser uma flor tão linda e cheirosa, ela não é uma flor tão potente quanto as suas folhas e a sua raiz. Seja nos seus elementos bioquímicos, seja na sua
forma de fazer um crescimento vegetal em relação ao sol. Então, a fenomenologia de Goethe revela um conhecimento. O outro diferencial é que quanto mais a pessoa, esse pesquisador, está presente, estudando esse fenômeno, mais ele conhece, né? Isso é muito diferente da ciência acadêmica, na medida em que a ciência acadêmica diz para a gente que a gente precisa estar fora desse fenômeno, não influenciando o fenômeno. A antroposofia acredita que isso sim é muito interessante por um lado, mas deveria ser complementado por essa metodologia que a gente chama de fenomenologia de Goethe, que, por outro lado, em oposição a este, entra no fenômeno, até a gente pode dizer, influencia o fenômeno com a nossa presença. E a nossa presença, então, pode fazer uma síntese entre, digamos, essa ausência de observador e o observador ativo, fazendo um conhecimento muito mais profundo, né? Então, ao estudar a vida, a gente percebe como se dá o aprofundamento da saúde, né? Então, o maior fenômeno de todos, do ponto de vista social, do ponto de vista da realização humana, do ponto de vista da evolução do ser humano, é a própria biografia, porque a biografia revela quem nós somos, né? A gente diz assim que existe um fio vermelho na biografia. Se eu conheço esse fio vermelho, que é a minha identidade ao longo dos anos, eu vou percebendo que através das minhas escolhas eu determino fatos biográficos. E os fatos biográficos produzem consequências que a gente pode interpretar como boas, mais ou menos, ruins, péssimas, maravilhosas. E ao lidar muito bem com as consequências, eu gero uma identidade de vida e posso, errando e acertando, entre aspas, porque não existe, para a antroposofia, não existe exatamente erro e acerto, muito mais uma experiência de vida que vai afinando esse ser humano para um sentido maior, né? Então, ao desenvolver pensamento, sentimento e volição, vontade, ou seja, o que a antroposofia chama de alma, a gente vai tendo maior capacidade de julgamento, maior capacidade de pensamento, maior elaboração psíquica, maior elaboração de como que a gente conhece a alma do mundo, diria Goethe. Como que a gente, conhecendo a alma do mundo, conhece o mundo psíquico, aprofunda as nossas relações, elabora as nossas emoções, significa os nossos sentimentos, e como que a partir disso tudo a gente atua na vida de maneira muito mais rica, muito mais consciente e autoconsciente, né? Então, para a antroposofia, o estudo da biografia é o maior fenômeno. Quando eu conheço a minha história e saio da minha autoilusão, quais são as histórias que eu conto sobre mim mesmo, que muitas vezes nem existiram, muitas vezes nem são verdade. É muito interessante, às vezes eu conto histórias para mim mesmo, mas essas histórias simplesmente nem existiram. Então, quando eu conheço profundamente a minha biografia, eu conheço muito mais sobre mim mesmo e começo a fazer um aperfeiçoamento, né? Então, o ser humano, para a antroposofia, é esse ser espiritual que tem corpo, tem alma e tem uma identidade espiritual, vivendo esse maior fenômeno, que é o fenômeno da biografia, né? Então, o que é saúde nesse sentido para a antroposofia? Saúde é o próprio aprofundamento da vida. Na verdade, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço a minha biografia e quanto mais eu atuo nela, sendo o grande protagonista da minha vida, recebendo todas as consequências de todas as minhas decisões e, através das consequências, lidando muito bem com essas consequências, eu ganho muito mais maturidade. No mínimo, vou tender mais a isso, né? Então, a vida, ela mesma, ganha mais sentido, tem uma direção, tem um propósito mais profundo. E aí, riqueza e abundância
de jeito nenhum é apenas riqueza e abundância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, material, mas muito mais uma riqueza nas relações, uma riqueza na significação de cada amizade, de cada trabalho, no nosso caso como médicos, o que significa realmente cada paciente, né? Como que a gente pode ajudar de fato uma pessoa, fazer o nosso melhor, como que isso vai enriquecendo a vida, né? Então, para muito além da questão material, a questão material também é importante, mas para muito além da questão material, uma questão de riqueza e abundância na alma e no espírito, né? A salutogênese pode e ela faz isso acontecer, né? Então, o que é um aprofundamento da vida? É esse autoaprimoramento, essa autotransformação. E, nesse sentido, a gente vai incluir a patogênese na salutogênese, ou seja, as doenças ganham uma nova visão, ganham uma visão de que elas fazem parte de um processo de ganho de saúde. É óbvio que doença, principalmente as doenças mais graves, nossa, podem fazer um estrago na nossa vida, mas elas também são grandes oportunidades, gigantescas oportunidades de amadurecimento, né? Principalmente esse amadurecimento da alma, ou seja, do pensamento, sentimento e vontade de cada indivíduo, de cada família, dos amigos, da comunidade, né? Então, a doença também ganha um novo significado, como uma gigantesca oportunidade de autotransformação, autoaprimoramento e oportunidade de vida, né? Então, nesse sentido, na salutogênese, a gente pode dizer que existem histórias de vida, diferente da patogênese, que tem casos clínicos. A patogênese quer fazer casos clínicos. A salutogênese muito mais quer desvendar, compartilhar, aprofundar histórias de vida, né? Então, nesse sentido, o que é espiritualidade para a antroposofia é um autoconhecer-se, é esse conhece-te a ti próprio prático, concreto e não místico. A espiritualidade, do ponto de vista antroposófico, ela não é mística, ela é concreta, ela tem a ver com o aprofundamento do vínculo com a vida, o vínculo com a profissão, o vínculo com a família, o vínculo com os amigos, o vínculo social, o vínculo da responsabilidade social, né? Quanto mais eu realmente trabalho nessa autotransformação, nesse autoaprimoramento, mais eu tenho chance de ter realização de vida, a gente poderia dizer, né? Claro, isso é mais complexo, né? É mais complexo do que parece. E aí, os instrumentos mais simples e mais importantes é o que a gente chama de triângulo da saúde, né? Como que eu trabalho profundamente o sono, como que eu trabalho profundamente nesse autoaprimoramento, a alimentação, e como que eu trabalho profundamente na terceira ponta do triângulo, atividade física, atividade corporal que tenha significação, atividade corporal que tenha ganho, não só de tônus físico, mas de alegria, né? É muito interessante isso. E nessa terceira ponta do triângulo, a gente também coloca arte, também coloca sexualidade saudável, né? E aí é muito interessante todos esses estudos antroposóficos, que vem a neurociência falando a mesma coisa, vem a medicina do estilo de vida hoje também falando muito parecido, porque quanto mais eu aprofundo o meu sono, quanto mais eu tenho um sono realmente regenerador, melhor o meu pensamento, né? Então, sono tem muito a ver com qualidade e aprofundamento de cognição. Quanto melhor eu durmo, melhor eu penso. Quanto mais e melhor eu faço atividade física, quanto mais e melhor eu consumo arte, faço arte, quanto mais e melhor eu me desenvolvo em saúde, em plena saúde na minha sexualidade, desenvolvendo uma sexualidade realmente saudável,
essa ponta do triângulo, mais elaboração e significação dos meus sentimentos eu tenho. Atividade física, arte, sexualidade saudável, dá ganho de elaboração de sentimentos, aprofundamento psíquico. E na outra ponta do triângulo, a alimentação, que é um tema gigantesco, né? Um tema profundamente importante, sempre foi importante, mas hoje é determinante, né? Como que o desenvolvimento de uma alimentação saudável pode gerar uma volição boa, boa força de vontade, boa disciplina, boa potência de ação, eu tenho através de uma boa alimentação, perfazendo um triângulo de saúde básico, que hoje é determinante, né? Se eu durmo bem, eu penso bem. Se eu faço boa atividade física, arte, sexualidade saudável, eu sinto bem. E se eu tenho boa alimentação, eu faço bem as coisas. Então, pensamento, sentimento e ação. Tudo isso com um R fundamental, que a gente vai chamar de ritmo. Como que tudo isso precisa de uma cadência, de um ritmo de vida que seja respeitado, aprofundado, né? E aí, de vez em quando, quebrar esse ritmo também, que é fundamental, né? Então, além desse triângulo da saúde, como que através do ritmo eu vou percebendo que eu posso dar um passo a mais, que hoje também é determinante, que tem a ver com o mediar, tem a ver com o estar entre, como que eu estou entre eu mesmo e o mundo. E nesse estar entre, nesse mediar entre eu e o mundo, eu percebo as coisas com mais calma, eu percebo as coisas com mais luz, eu esclareço para mim a minha própria vida, eu esclareço para mim o outro, e eu posso me relacionar melhor e mais profundamente com o outro, né? E assim a gente vai tendo essa alegria, essa beleza e essa verdade, né? É muito interessante isso, porque se eu aprofundo essa história do triângulo da saúde, o bom sono, que é um bom pensamento, vai dando uma boa capacidade de compreensão do mundo. E uma boa capacidade de compreensão do mundo me dá gratidão, né? Se eu desenvolvo beleza na minha alma, se eu elaboro os meus sentimentos através de boa atividade física, de consumo e realização de arte, do desenvolvimento da sexualidade saudável, que é uma sexualidade ampla, né? E não essa sexualidade reducionista, né? Uma sexualidade ampla, eu faço esse conhecimento da significação da vida. A vida tem significabilidade. Eu começo a ter uma habilidade de significar a vida. E isso me dá capacidade verdadeira de veneração. E se eu aprofundo esse triângulo da saúde na questão da alimentação, eu desenvolvo essa força de vontade, o que me dá força de ação, que a gente pode chamar de manejabilidade ou manuseabilidade. Manuseabilidade, essa habilidade de mudar a própria vida com as suas ações, com as próprias mãos, ser o protagonista da própria vida, né? Então, o triângulo da saúde começa de uma maneira absolutamente prática e concreta, mas chega até essa espiritualidade profunda do que é viver abundantemente em alegria, em gratidão, veneração e devoção, né? Então, salutogênese, eu fiz aqui um ultra, mega, muito resumido do que a gente estuda como salutogênese. Se os colegas quiserem saber mais, eu posso indicar livros sobre isso, né? Mas esse é um grande, um resumo do resumo do resumo do que a gente pode dizer que é salutogênese, né? Então, também está aí meus contatos, eu vou pedir para a Thaís